A paz de Cristo a todos os irmãos ouvintes. Um dos temas causadores de grandes debates até mesmo dentro da Igreja de Cristo é o dízimo. É obrigação dar o dízimo ou é responsabilidade? O homem pode roubar a Deus? Note que o dízimo é uma demonstração de gratidão a Deus pelo cuidado e por tudo que tem proporcionado ao ser humano. Vemos no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículos 3 e 4, Abel e Caim entregando uma oferta a Deus da parte de suas produções. Mesmo que a Bíblia neste ponto ainda não fale sobre décima parte, porém a palavra dízimo aparece quando Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, recebe da parte de Abraão da décima parte de tudo, ou seja, o dízimo de tudo que havia recuperado na guerra que participou, conforme o livro de Gênesis capítulo 14 versículo 20 relata. Contudo, o dízimo passou a ser instituído por Deus logo após o povo de Israel sair do Egito por intermédio de Moisés, conforme o livro de Levíticos, que Deus dá diversas leis que direcionam o povo. O dízimo naquele tempo era utilizado para cuidar dos órfãos e das viúvas, conforme o livro de Deuteronômio capítulo 26 versículo 12. Além da manutenção do templo, cabe dizer que o dízimo daquele tempo não envolvia somente ouro, prata e utensílios, mas envolvia elementos como azeite, farinhas, animais, entre outros. No livro de 1 Crônicas capítulo 29, o rei Davi dá diversas ordens ao povo sobre o cuidado necessário para a construção do templo e que o povo deveria trazer certas ofertas para que fosse possível a construção. Note que aqui o dízimo já está com duas direções, sendo para órfãos e viúvas e para a manutenção do templo. Se formos falar de todas as passagens sobre ofertas, este estudo chegará a mais de 1 hora de duração e ainda será pouco. Contudo, de forma abreviada iremos apresentar o dízimo e suas discordâncias. As ofertas e dízimo eram tirados daquilo que os homens plantavam ou criavam. Assim, quando não era dado o dízimo, Deus permitia que suas plantações e animais eram atacados, como forma de castigo da parte de Deus. É isso mesmo que ouviu, castigo da parte de Deus. Mas Deus não castiga. Irmão, tome muito cuidado, pois a própria Bíblia relata que Deus castiga. Porém, isso fica para outro estudo. Por este motivo, Joel traz à memória do povo o que acontecia nos tempos remotos quando Deus permitia tão desolação, como está escrito no livro de Joel capítulo 1 versículo 4. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Aguarde bem estes nomes de insetos, pois será muito utilizado nos dias de hoje. Vale lembrar que os gafanhotos foram utilizados por Deus como praga contra o Egito, atacando sua riqueza, que era a plantação. Pois bem, quando o profeta Malaquias, quando descreve sobre dízimo de forma bem clara, com um tom duro de se ouvir, quando diz que o homem rouba a Deus, algo que até o dia de hoje ouvimos líderes evangélicos falarem tal coisa. Ele está a declarar sobre o povo judeu que estavam plantando, colhendo e devolvendo a Deus a décima parte como forma de gratidão. Plantavam 6 anos, e quando dava o 7º ano era para doar aos órfãos e viúvas como forma de dízimo, além das ofertas para o templo, de forma que deixaram os decretos de Deus para o povo. Assim, o profeta adverte o povo quanto ao erro de tentar roubar a Deus e que precisava voltar a Deus como no princípio, cuidando dos órfãos e viúvas, gerando a manutenção do templo por meio do cuidado com os levitas, que foram separados como sacerdotes. Contudo, nos dias atuais nos deparamos com um evangelho onde pregasse muito sobre dízimo. Vemos pastores sendo pegos a escândalos que envolvem dinheiros, pastores com rendas muito altas, sem conseguirem separar sua renda da igreja, lavando a mente dos fiéis que deixam de pagar suas contas, suas responsabilidades, com medo que cheguem à tua casa, o que Joel capítulo 1 versículo 4 relatou. E como isso, diversos líderes colocam medo nos fiéis que, se não derem o dízimo, gastaram com farmácia. E o medo domina o fiel, que dá seu dízimo muitas das vezes até com medo e até no automático. Ou melhor, se apoiam em um trecho de 2 Coríntios capítulo 9 versículo 7, que diz que Deus ama quem dá com alegria. E assim cada vez mais vemos fiéis sendo torturados psicologicamente pelo medo e pressão dos seus líderes. Mas o dízimo é obrigação ou responsabilidade? O dízimo foi obrigação para os judeus daquela época. Era obrigação para que pudessem manter o templo, alimentar os levitas que estavam separados por Deus, e para cuidar das viúvas e dos órfãos. Contudo, no mundo atual, e para nós que não somos judeus, o dízimo é uma responsabilidade e não obrigação, ou seja, temos a responsabilidade de manter o templo que nos reunimos aberto, pagando aluguel, água, luz, comprando copos descartáveis, produtos de limpezas,
Além da manutenção que a igreja tem com alguns membros que não têm condições ou vivem algum momento delicado em sua vida. Mas diversas igrejas têm líderes que usam o medo psicológico para obter o dízimo, sem explicar o real motivo da coleta do valor, tendo até mordomias para aquele fiel que tem o dízimo mais alto que os demais. Isto é fora do contexto real da Bíblia. Devemos tomar muito cuidado, cada passo pode acabar com uma família inteira. O dízimo precisa ser de coração, e ser como responsabilidade não como obrigação. Se você se sente obrigado, ou oprimido pelos teus líderes para dar o dízimo, fuja desta denominação. Encontrei uma igreja mais perto da Bíblia do que perto da tua casa, uma igreja que esteja comprometida com as obras sociais do Evangelho. Que a paz de Cristo te auxilie no entendimento acerca do dízimo.